ao Sustentável, o podcast de conversas sobre sustentabilidade. Eu sou a Isabel Martins, da revista Sustentável, e hoje é nossa convidada a professora Helena Freitas, da Universidade de Coimbra, e uma das grandes referências nacionais no tema da ecologia. Seja muito bem-vinda ao podcast da Sustentável. A professora Helena Freitas é, como já disse, professora catedrática na área da biodiversidade e ecologia na Universidade de Coimbra e é detentora da Cátedra Unesco em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável. É de facto uma pessoa com uma longa experiência e currículo nestas áreas da ecologia e da biodiversidade e é um gosto tê-la connosco neste podcast hoje e podê-la ouvir refletir um pouco sobre estes temas. Professora, a minha primeira pergunta é mais uma curiosidade, que é tentar perceber como é que se interessa pelos temas da ecologia, como é que acaba por seguir esta área, o que é que a atraiu para este tema? Isto tem algo a ver com a sua infância ou foi um gosto que foi desenvolvendo já como estudante? Muito obrigada, Isabel, pelo convite. Portanto, tenho muito gosto também em participar. E a sua questão é uma questão que eu própria também me coloquei muitas vezes ao longo da vida. Portanto, exatamente para tentar perceber, de facto, o que é que esteve primeiro e o que é que terá sido, digamos, a causa de um percurso na ecologia. Portanto, numa altura em que, de facto, eu fiz biologia. Portanto, e nesse contexto, a certa altura, tive de facto uma disciplina que se aproximava um pouco da ecologia, mas na verdade não tinha na altura, digamos, um responsável, um professor que pudesse verdadeiramente lecionar a disciplina, mas a certa altura no curso eu tive de facto uma enorme curiosidade sobre as plantas e portanto sobretudo perceber, digamos, a relevância das plantas no funcionamento da vida em geral, portanto, no funcionamento dos ecossistemas, portanto, e percebi a certa altura que, de facto, digamos, essa base, portanto, da produtividade, portanto, o papel das plantas, de facto, é absolutamente extraordinário e ímpar, portanto, no contexto da vida terrestre. E, portanto, havia vários sinais que me desafiavam, desde a semente, a importância da semente, da flor e da relação com os polinizadores, enfim, e também o tempo de vida, portanto, destes seres vivos, portanto, e particularmente das árvores, que são, na verdade, verdadeiros ecossistemas, não é? Portanto, digamos, foram as plantas que, primeiramente, no contexto já universitário, me levaram a perceber que queria muito ir mais longe no conhecimento da vida e no funcionamento da vida. Portanto, bem boa verdade, digamos, eu sempre tive sempre tentei, enfim, sempre quis perceber a origem da vida, a origem, digamos, da vida na Terra, portanto, e particularmente o funcionamento dos ecossistemas que nos providenciam todos estes bens e serviços que são fundamentais. Portanto, não há dúvida também que, digamos, a natureza foi sempre, digamos, sempre muito próxima do ponto de vista também afetivo e cognitivo, esteve sempre muito presente. Eu, de facto, passei longos períodos da minha infância, portanto, numa aldeia do Minho, portanto, onde de facto vivia muito perto, digamos, da natureza, e, portanto, era o meu local de eleição, sempre que podia, de facto, eu queria estar na minha aldeia natal, portanto, e nesse sentido, eu diria que a natureza e esse impulso para também conhecer melhor e mais tarde depois proteger, portanto, porque de facto, muito rapidamente ao longo da minha vida, fui percebendo que havia as ameaças sobre a natureza eram crescentes e, portanto, e de facto, infelizmente também percebia que a percepção dessas ameaças era muito escassa, designadamente, enfim, no público em geral, nos cidadãos em geral. De facto, eu, nos anos, muito cedo na minha carreira, ainda nos anos 90, portanto, enfim, tive depois do meu doutoramento, em parte realizado na Alemanha, portanto, onde exatamente procurei estudar o funcionamento dos ecossistemas, portanto, a fisiologia do ambiente extremo, a chamada fisiologia do stress, portanto, porque de facto a vida, não somos só nós, a espécie humana, que enfrenta o stress, as espécies todas também podem ficar perante situações de stress sempre que as suas condições habituais de existência não se cumprem e, portanto, e nos anos 90 ainda, depois do doutoramento, portanto, na escolha que fiz para fazer um pós-doutoramento em Stanford, foi exatamente tentar perceber o impacto já das alterações climáticas, designadamente do carbono elevado na atmosfera,
no funcionamento dos ecossistemas mediterrâneos, portanto estávamos ainda muito longe, digamos, inclusive. Mas esses foram de facto os anos em que, nomeadamente a comunidade científica, porque como disse, se calhar a sociedade em geral ainda estava um bocadinho alheada, destes impactos, os anos em que a comunidade científica começou a perceber verdadeiramente os danos que se estavam a causar, todo o desenvolvimento muito acelerado, não é? Esqueceu. Que estava a causar nos ecossistemas, mas também que se começou a olhar para os próprios ecossistemas de outra forma, de uma forma mais compreensiva, o valor que eles podiam trazer. Sem dúvida. Só para dar aqui um exemplo mais prosaico, recordo-me de conversas no final da década de 90 com agricultores, em que eu usava, por exemplo, o termo ervas daninhas e que me recordo de um agricultor a me dizer: não existem ervas daninhas, existem plantas sobre as quais pouco se sabe. Exato. E portanto, isto era toda uma abordagem absolutamente nova, no sentido em que nós não sabemos nada sobre estas plantas, mas se calhar quando soubermos, elas podem ter um valor que extravasa até muito o seu valor ecológico, não é? Absolutamente. É muito pertinente o que está a dizer, e antes também, já agora, a propósito dos anos 90, de facto, essa década, em 97, de facto, sai um artigo científico na Science, o que foi na Science, do Robert Constância, exatamente, em que ele faz uma primeira valoração dos ecossistemas à escala global, portanto, em que faz até, digamos, aponta para valores que na altura eram considerados absolutamente imprudentes, não é? Porque ele falava em trilhões, portanto, de dólares, na altura exatamente tentando, digamos, associar um valor, mas um valor, digamos, financeiro aos ecossistemas, no sentido de chamar a atenção para a necessidade precisamente de cuidar, de prevenir a perda, porque estávamos exatamente a pôr em causa aquilo que começou a ser a agenda dos serviços dos ecossistemas, que conduziu depois, no início já deste século, ao Millennium Ecosystem Assessment, portanto, à primeira avaliação, digamos, do milénio sobre os ecossistemas, portanto, estamos a falar já em 2005, não é? Em que Portugal, aliás, foi um caso de estudo, portanto, em que, de facto, tentamos convocar, portanto, esta valoração, portanto, uma percepção já do valor económico que a natureza também tem, como forma de trazer, ao fim e ao cabo, a narrativa para uma na terra da proteção e do valor dos ecossistemas, de um espaço que é, digamos, que afasta, digamos, do valor intrínseco, porque esse cada um perceberá como, digamos, de uma forma mais subjetivo, mas para um espaço em que, da economia convencional, portanto, em que, de facto, as pessoas têm mais consciência, portanto, percebem exatamente quando vão comprar, digamos, um móvel, que a madeira pode valer de forma diferente, ou quando vão comprar, ou quando vão ao supermercado comprar fruta, peixe ou carne, portanto, isso de facto são bens que os ecossistemas nos providenciam, não é? Portanto, e esses estamos a falar até daqueles serviços que são mais facilmente reconhecidos, não é? Pois temos de facto outros que infelizmente ainda estão mais longe da nossa percepção. E portanto, é realmente nessa altura que se abre todo porque até aí as questões da ecologia, infelizmente até em Portugal, entraram até muito mais por via de um espaço, enfim, a ecologia então enquanto ciência era sobretudo a percepção do valor, enfim, da biodiversidade, mas até de grupos muito concretos, enfim, das aves, das plantas menos, dos mamíferos, portanto era, enfim, o ecólogo tipicamente era aquele que andava a estudar os passarinhos, como se dizia, portanto, Sim. assim, de forma mais, não é? Portanto, de facto, a ecologia não tinha essa visibilidade e muito menos a percepção da relevância enquanto ciência para nos ajudar também a construir as soluções que já se percebia que iríamos ter que construir. Portanto, mas voltando à questão que mencionou, portanto, também nessa altura, não é por acaso que também, de facto, surge o programa global também das espécies invasoras, portanto, o Global Invasive Species Program, portanto, que é de facto um programa à escala global, onde exatamente as espécies invasoras, mas isto sempre na relação também com os ecossistemas naturais e seminaturais, não tanto com os sistemas agrícolas, que é o caso das ciências, da chamada weed science, não é? Portanto, das que já mencionou, portanto, das Ervas espécies das daninhas. tais ervas daninhas, não é? Isso, essa já é uma leitura que parte mais do sistema agrícola, não é? Portanto, os ecossistemas naturais, tipicamente os conservacionistas, trazem sobretudo a questão das invasoras, o processo de invasão, das invasões biológicas,
que têm digamos, uma matriz conceptual e experimental distinta, portanto, daquilo que são as ciências agrárias, não é? Portanto, não conseguimos ainda hoje, passado 20 e tal anos, quase 30, o diálogo entre estas áreas científicas ainda é bastante, infelizmente, ainda é muito pequeno. Portanto, é como diz, portanto, realmente, antes disso, antes dos anos 90, a ecologia, como disse, era percepcionada como, digamos, uma ciência mais orientada para um conhecimento das espécies, portanto, e era sobretudo os biólogos que eram tidos como aqueles que se dedicavam, portanto, a esse tipo de estudos, mas assim, porque as questões do ambiente, digamos assim, engenharia do ambiente, etc., as ciências do ambiente têm uma gênese distinta e que passa sobretudo pela pressão que se começa a sentir nos ambientes urbanos, a percepção de que há contaminação das águas, contaminação, portanto, que é preciso organizar até o espaço urbano, o espaço que começa a ser o espaço de eleição da nossa espécie, não é? Portanto, enfim, questões também de saúde pública, como foi o caso gritante nos anos 60 e 70, portanto, que a nossa Rachel Carson também identificou e que lutou contra, de facto, a aplicação de agentes químicos, não é? Pesticidas, herbicidas, na produção alimentar e, portanto, por isso são, digamos, as ciências do ambiente têm sobretudo esse agente, portanto, de facto, uma percepção crescente que estávamos a ter, digamos, uma atuação enquanto espécie, enquanto comunidade, estávamos a destruir os solos, os rios, portanto, através de uma contaminação acelerada, de uma apropriação também desses espaços naturais. Portanto, são de facto géneros distintas, mas que a certa altura se tornam cada vez mais convergentes e hoje, enfim, eu penso que a ecologia acabou por ganhar um espaço crescente e mais, talvez mais transversal, porque a ecologia é uma ciência que nos ensina a compreender a vida em relação. Portanto, a ecologia é ser, estar em relação, portanto, e todas as espécies, portanto, como dizia também já agora a Rachel Carson, in nature nothing exists alone, não é? Portanto, na natureza nada existe sozinho. Portanto, esta interdependência, não é? Hoje ganhou e foi ganhando, portanto, espaço Outra também. relevância. Sim. Exatamente. Professora, nós chegamos aqui a um ponto em que percebemos que, de facto, a ecologia e muitas outras disciplinas que até agora estavam muito mais compartimentadas e trabalhavam de uma forma muito mais solitária, se assim posso dizer, de repente entram na vida das empresas, dos negócios. Nós começámos a trazer os biólogos e os ecólogos para os negócios agrícolas, mas trouxemos também para outro tipo de negócios. Hoje em dia, qualquer empresa de retalho, qualquer empresa que pense na sua cadeia de valor, onde é que vai buscar as matérias-primas com que fabrica os seus produtos, ou que necessita para os seus serviços, começa a ter uma compreensão muito mais vasta destas matérias e a tentar estabelecer a relação que o seu negócio pode ter, ou o impacto, na verdade, que o seu negócio pode ter com a natureza e com os ecossistemas. Portanto, hoje em dia esta relação está muito mais presente e temos aqui um advento quase da ecologia, não é? Uhum. Não, e ainda bem, portanto, isso passa, eu penso que tem aqui várias, digamos, causas e motivações, não é? Mas de facto, enfim, desde logo também regulatória, portanto, há realmente também no quadro geral exatamente porque também existe por parte de quem define, digamos, as políticas públicas e não só, portanto, este entendimento de que de facto hoje o cidadão está mais atento e quer mais também do Estado e das empresas, portanto, quer, digamos, comportamentos mais capazes de respeitar a natureza, portanto, a natureza entra de uma forma mais, digamos, presente e também de proximidade e de pertença no nosso espaço existencial, seja qual for a comunidade, e portanto eu penso que isso acontece também porque temos a percepção que estamos a perder ativamente a natureza e, portanto, e que a nossa vulnerabilidade é crescente, não é? Porque e as razões são diversas, também económicas, portanto, não há dúvida que grande parte hoje, aliás, isso são o próprio sistema financeiro que o diz, portanto, atualmente podemos dizer já que, digamos, metade da produtividade à escala global resulta dos ecossistemas naturais, portanto, ou seja,
quando estamos a perder natureza, estamos a perder capacidade também de produzir riqueza, não é? Portanto, isso é inquestionável hoje, portanto, também há essa motivação que é uma motivação global, não é? Portanto, e necessariamente isso influenciará, portanto, também as decisões e a capacidade de produzir ferramentas de regulamentação, porque isso penso que é uma evidência, mas por outro lado também hoje as sociedades têm, como dizia, portanto, uma relação diferente com a natureza e, portanto, há uma certa apropriação também da natureza nos nossos cotidianos, portanto, ela é parte do nosso bem-estar, é parte da percepção do bem-estar. Nós, quando escolhemos fazer o exercício físico, é parte já também do nosso bem-estar, e portanto nós buscamos a natureza enfim, não vamos para ambientes poluídos, tendemos a ir para onde nos sentimos bem. Quando pensamos numa alimentação saudável, pensamos também numa natureza saudável, portanto num solo saudável, num rio, numa quinta que produz de forma também saudável, portanto esta ligação também intrínseca, portanto, à saúde, começa a ser hoje um argumento muitíssimo importante para que a economia em geral procure outro tipo de respostas que sejam de facto menos disruptivas e mais capazes de respeitar a conservação da natureza, portanto, e salvaguardar o funcionamento da vida em geral, não é? Portanto, há aqui várias dinâmicas que começam a convergir. Claro que também é inequívoco que percebemos hoje que estamos a ter rios com menos biodiversidade, que os nossos oceanos estão a perder espécies, estão a simplificar as cadeias alimentares, que, enfim, temos hoje uma perda acelerada de uma série de grupos, desde os anfíbios aos répteis, às aves. Portanto, esta perda da biodiversidade, e sendo nós uma espécie também, portanto, uma espécie que é parte de um sistema vivo, eu penso que isso também começa a ser percebido de formas, claro, diferentes também, porque não estaremos todos igualmente preparados para perceber da mesma maneira, mas não há dúvida que hoje essa percepção existe. E, portanto, as empresas que vivem das escolhas das pessoas, dos consumidores, dos cidadãos, têm necessariamente que estar atentas e têm também que procurar encontrar soluções que correspondam aos seus interesses e aos interesses dos cidadãos com os quais se relacionam. Portanto, penso que isso é também por essa razão, não é? A professora falou aqui também na pressão regulatória e nós aprovámos recentemente, embora a muito custo, não é? Foi de facto uma estratégia que foi votada ali quase na reta final favoravelmente, que é a Estratégia Europeia para a Recuperação de Ecossistemas, a chamada Lei do Restauro da Natureza, que pretende recuperar 20% da superfície terrestre e marítima da União Europeia, com uma série de medidas de restauro até 2030. O que lhe pergunto é como é que, em primeiro lugar, classifica esta ambição, se lhe parece que é uma ambição que fica aquém das nossas necessidades, e por outro lado também da dinâmica desta estratégia que ainda aguarda muita regulamentação de cada um dos Estados-membros para poder implementar, para decidir o que é uma área que precisa de restauro ou não. Isto no momento em que é assumido nesta estratégia que 80% dos habitats estão em mau estado, que 70% dos solos estão em estado de insalubridade, e como a professora referiu e bem, mais de 50% do PIB mundial está associado à natureza e aos seus serviços, não é? Portanto, isto, para além deste dano ambiental, é um dano económico muito grande, não é? Como é que avalia esta ambição? Devíamos ir mais longe? Como é que podemos ir mais rápido? Não há dúvida que hoje todos percebemos a necessidade de cuidar a natureza e, portanto, e de curar de alguma forma todas estas feridas, não é? Que fomos aqui implementando e que hoje percebemos que nos colocam perante as ditas fronteiras planetárias, não é? Portanto, em que sentimos que hoje já cruzamos, portanto, os limites, os limiares, e isto para aquilo que é óbvio, porque evidentemente que há muito no funcionamento dos ecossistemas há muita informação que não nos permite perceber exatamente onde é que estão, quando é que cruzamos aquela fronteira, portanto, que de facto não nos permite depois recuperar, não é? Portanto, isto não há dúvida que
que hoje isto é uma ameaça presente e reconhecida, portanto, e até que eventualmente suscita alguma, às vezes, algum sentimento de impotência, de desalento, por parte da comunidade em geral. E, portanto, quando surgem iniciativas deste nível, como é o caso da lei do restauro, e que percebemos que é aprovada num contexto difícil, com grande, com certeza que os eurodeputados tiveram aqui um papel extraordinário e conseguir é de facto uma coisa extraordinária, mas a verdade é que depois, portanto, este é um objetivo e do ponto de vista conceptual as coisas foram desenhadas, bem desenhadas, mas agora percebemos a dificuldade que há, não é, em criar verdadeiramente todo o processo que permitirá a sua efetiva implementação. Sentimos às vezes que pode haver o risco de desistência real, percebemos que agora que, enfim, que estas situações de grande instabilidade, de guerra, de conflitos à volta, portanto, e tão presentes na Europa, tornam mais difícil, portanto, acreditar que realmente vamos conseguir implementar. Mas, enfim, portanto, nós vivemos um tempo de grande complexidade, também de muita perplexidade e de uma tremenda dificuldade realmente em fazer prevalecer a agenda que realmente interessa à natureza e quando interessa à natureza, interessa ao mundo em geral, não é? Portanto, Mas o que é que lhe parece mais desafiante na implementação deste restauro? eu neste momento parece-me que há, digamos, a Europa propriamente está nós sentimos, portanto, uma indecisão. Quando essa indecisão é muito evidente, ela reflete-se depois na capacidade até de toda a orgânica, não é? Que tem que contaminar, que tem que interpelar os Estados, etc. Toda ela fica, digamos, refém desse estado de alguma inépcia e de alguma incerteza, não é? Portanto, isso é que me preocupa, porque nós, para que isto seja uma realidade, é possível que toda a orgânica, não é, que está, as direções gerais, portanto, as instituições que estão, os grupos de trabalho que estão incumbidos de fazer avançar este processo, que se sintam também respaldados, portanto, que sintam que têm realmente apoio político e financeiro para o fazer. Portanto, o grande problema, um dos grandes problemas pode ser esse, portanto, nós também poderemos, digamos, deixar de ser tão ambiciosos como pretendíamos, precisamente porque sentimos que, do ponto de vista político e, sobretudo, financeiro, não temos os incentivos que são necessários. Isso, o meu maior receio é este, portanto, é que se de alguma maneira sucumba, não é? Que perca força, portanto, toda a estrutura que tem realmente que avançar. Ao nível dos Estados, não haverá também, porque depois isso reflete-se também na própria capacidade de interpelar os Estados, de os tornar cúmplices, portanto, neste processo. Os objetivos estão lá, mas a todo o momento é possível regredir, é possível desistir, não é? Portanto, porque também não há aqui digamos, um nível de obrigatoriedade que nos torne realmente, que nos faça perceber que isto vai acontecer. Aliás, há várias diretivas comunitárias, por exemplo, a Diretiva Quadro da Água, a Lei da Água, há uma série, enfim, a própria Natura 2000, de facto, tinha uma fortíssima ambição e que hoje percebemos que estão muito aquém daquilo que eram os objetivos. Portanto, mas isto eu não quero deixar uma mensagem negativa, pelo contrário, penso que foi um enorme êxito conseguirmos a lei e agora temos que conseguir pressionar, temos ainda um ano para, digamos, que os Estados possam, enfim, cada Estado possa também elaborar a sua própria estratégia e, portanto, temos que continuar a fazer força para que façamos as opções estratégicas mais importantes. O caso português é evidente, portanto, eu penso que há todo o interesse em fazermos aqui, temos muito caminho a fazer, portanto, é claro que do ponto de vista daquilo que são as áreas consignadas à conservação da natureza, Portugal facilmente dirá que tem as metas cumpridas, portanto, que conseguirá cumprir as metas, mas mais do que as áreas consignadas, mais do que métricas, digamos, deste tipo, nós precisamos de perceber que há uma efetiva dinâmica de conservação, que verdadeiramente queremos fazer a diferença, portanto, e começar a recuperar os ecossistemas
que são fundamentais para, de facto, para o nosso bem-estar e Oh, professora, para está a querer dizer que é preciso mais do que criar áreas de conservação, conservá-las verdadeiramente, é isso? exato, Porque é uma coisa preciso é elas fazer. estarem no papel, não é? Estão criadas, mas depois, como diz, não há dinâmica de conservação, de restauro, de Não há regeneração. assim, pronto, eu penso que hoje esta questão da regeneração, como muito bem diz, vamos chamar assim genericamente, portanto, a regeneração é um desígnio transversal. Portanto, nós temos que procurar, de facto, é fazer com que essa agenda chegue a todo lado, portanto, não apenas às áreas protegidas, mas as áreas protegidas, evidentemente, têm que ser faróis, não é? Portanto, têm que ser de facto aqueles espaços onde nós buscamos até, digamos, alguma imaginação, buscamos, portanto, também algum saber fazer, não é? Portanto, há uma pedagogia que os espaços protegidos deviam fazer e Portugal tem tanto a ganhar com isso, de facto. Portanto, eu sei que há uma intenção do governo de também atribuir um diretor, uma diretora para uma direção às áreas protegidas, parece-me excelente, penso que isso é exatamente esse o caminho, porque é preciso termos um interlocutor local para fazer a ligação aos municípios, às comunidades, para conseguirmos de facto que os modelos de conservação da natureza sejam cada vez mais modelos integrados, de resposta coletiva local, portanto são no fundo projetos de desenvolvimento integrado de base local, não é? Em que as pessoas são também agentes da mudança, as empresas, portanto de facto a natureza é o nosso grande ativo, é o grande capital do século, portanto, do século XXI. Vamos estar todos, em muito pouco tempo, desesperadamente à procura de natureza. Portanto, nós que temos o privilégio de ter as nossas ilhas, portanto, o arquipélago da Madeira, dos Açores, o continente, de facto, as áreas transfronteiriças, portanto, onde há, de facto, as nossas montanhas, em que há uma riqueza fabulosa, ainda muita biodiversidade, até associado aos sistemas agroflorestais. Nós precisamos de facto de salvaguardar todo este acervo biológico que fará a diferença, portanto, e que deve fazer a diferença. E aí as empresas, portanto, já que me é permitido também fazer um apelo a elas, estão disponíveis. Eu sinto que as empresas, o universo das empresas está disponível. Eu tenho, enfim, a honra de presidir ao Conselho Consultivo do BCSD, e portanto tenho também insistido, digamos, e percebo que as empresas querem fazer e querem até também, conseguir perceber de que forma, por exemplo, agora os créditos associados à biodiversidade, como é que os podemos implementar e não correr os erros que fizemos com os créditos de carbono, portanto, que também têm que ser Está a falar reabilitados. destes créditos de natureza que foram aprovados há dias, não é? Exatamente, exatamente, exatamente. É uma oportunidade, portanto, de base científica, com capacidade de escrutínio, com transparência, portanto, não podemos alinhar com envelopes fechados, não se caem de paraquedas, que não têm ligação aos territórios, não têm ligação às comunidades, não. Tudo o que tem a ver, de facto, com esses sistemas de créditos de carbono ou de natureza, de biodiversidade, tem que ter em vista realmente, efetivamente, a conservação da natureza e o bem-estar das comunidades. De outra forma, são pacotes que não fazem sentido e que não respondem seguramente, portanto, àquilo que é o interesse coletivo. A agenda ambiental é uma agenda do bem comum e, portanto, as empresas têm todo o interesse em participar num processo de construção das soluções da sustentabilidade, que são realmente aquelas que nos colocam novamente, digamos assim, se que é possível dizer assim, não sei qual o tempo da história em que foi assim, mas enfim, acredito que tenha havido um tempo da história em que esse alinhamento entre a capacidade de produzir, de construir e inovar, que a espécie humana tem de forma tão extraordinária, não é? Mas que seja, de facto, também com a perspectiva de construir, de termos modelos de desenvolvimento que respondem ao bem comum, que de facto conseguem ser inclusivos, respeitadores da diversidade, não é? E, portanto, e seguramente também a natureza que tanto nos ensina, vamos buscar tanta inovação, tantas soluções à natureza, não é? E, portanto, e penso inclusivamente que a interpelação é um nível muito mais profundo ainda, e aí Papa Francisco foi incrível, não é? Portanto, ele veio colocar também a tónica numa ecologia integral, de facto, trazendo também toda essa espiritualidade e uma dimensão muito mais universal,
de facto, do desenvolvimento numa relação respeitadora da natureza, não é? Portanto, acho que Foi de essa facto regeneração que mencionou revolucionário desse ponto de vista, não é? eu acho que é o tempo que precisamos, o tempo contraditório que temos que fazer a toda esta dinâmica de conflito, de separação, de fragmentação. Por isso, a ecologia é exatamente a antítese. A ecologia não, portanto, é uma ciência que percebe a colaboração como instrumental e decisiva para a sobrevivência, para a conquista da terra, para a sobrevivência É e para o integradora, não é? sucesso. Sim, sim. Tinha aqui uma última questão para lhe colocar. Nós estamos neste momento em que gravamos este podcast um pouco no rescaldo de um verão muitíssimo complicado a nível de fogos florestais, eu diria mesmo trágico. Não foi tão trágico a nível de perda de vidas humanas como noutros anos, mas a nível da área ardida e de ecossistemas que se perderam, de áreas de conservação enormes, foi muito trágico. Num país como o nosso, com todos estes desafios das alterações climáticas, e sabemos que vamos continuar a ter fenómenos mais extremos e verões cada vez mais quentes, e que temos o território no fundo que temos, não é? Com uma população toda muito litoralizada, se me é permitida a expressão, e com o interior cada vez mais despovoado e desertificado, se existe uma solução plausível para a nossa gestão do território e gestão sustentável da floresta. Se acredita que existe, para além da magia, não é? Eu penso que este provocou talvez um choque, enfim, 2017, de facto, um ano trágico em que devia ter sido, digamos, o tempo zero, devíamos ter percebido que era preciso fazer alguma coisa em um caminho diferente, mas realmente, enfim, tivemos uns anos em que se instalou uma certa percepção de que estava resolvido, o problema estava resolvido, íamos mais ou menos controlando, com perdas, enfim, inferiores ali aos 100.000 hectares ano, portanto, com incêndios mais, digamos, com menos expressão, pelo menos não tinham a intensidade que, enfim, percebemos que havia algum controle, entendem? Pensou-se que as chamadas limpezas das matas, etc., que estava tudo resolvido, e de facto este ano mostrou-nos, bem, enfim, se havia 2022 também já, quando ardeu um terço do Parque Natural da Serra da Estrela, já foi também um choque, mas este de facto, enfim, quando chegamos, eu julgo que são, enfim, eu falo assim de 250.000 hectares, mas eventualmente isso ainda não são números finais, não tenho os números atualizados, mas são de facto mais de 200.000 hectares, seguramente acima de 250.000 hectares, portanto Uma área é enorme. muitíssimo significativo, portanto, uma área enorme, e portanto, e percebemos, e também mais importante, e, enfim, também igualmente importante, percebemos claramente que as estruturas que temos no terreno para com o objetivo de controlar os incêndios, não estão organizados, portanto, a um nível que os novos tempos e os cenários climáticos vão exigir, não é? Portanto, eu penso que hoje há uma enorme intranquilidade nesta área, portanto, enfim, parece, eu julgo que todos desejamos que não tenhamos outra vez uma onda de calor suficientemente forte, porque senão eu acho que todos esperamos que aconteça infelizmente mais alguma tragédia, portanto, e de facto, portanto, este ano marcou este momento em que sabemos, temos todos consciência que não estamos preparados. E não estamos preparados porque os cenários são diferentes, porque a nossa floresta não tem está desajustada, portanto, e não consegue, portanto, a sua forma, a tipologia de floresta que temos, o desornamento, o abandono, a incapacidade real para nos organizarmos por forma a encontrar soluções de gestão que respondam ao problema. Portanto, eu penso que hoje já todos temos consciência disso, não é? E, portanto, como é que nós vamos fazer? Portanto, claro que temos que trabalhar mais na dimensão, na prevenção, portanto, encontrar também mais tecnologia, mais ciência que nos ajude a antecipar os problemas, por isso que isso é, digamos, a forma mais fácil. Essa forma mais fácil eu penso que seguiremos. Eu acho que haverá um grande investimento e uma tendência para investirmos nessa área, mas a questão de fundo permanece, portanto, que é de facto o abandono dos territórios, a falta de economia nos territórios que permita, de facto, termos pessoas disponíveis também para trabalhar
a encontrar em soluções locais, portanto, e não conseguimos converter a nossa floresta numa agrofloresta, portanto, nós precisamos urgentemente de transformar o padrão de floresta que temos, a tipologia de floresta que temos, e a indústria tem que ajudar a fazer esse caminho. Evidentemente que eu não preconizo, digamos que se condene a indústria que hoje, enfim, que nós precisamos, a indústria que depende da matéria-prima associada à floresta, mas a indústria tem que se responsabilizar e tem que se tornar cúmplice, de facto, uma estratégia de mudança que tem que converter, portanto, a matéria-prima. Há outras soluções de matéria-prima, mas seguramente, portanto, o que nós temos atualmente já não interessa a ninguém, nós estamos também a perder produtividade, portanto, e a muito curto prazo nem conseguiremos ter, digamos, a matéria-prima que a própria indústria precisa. Portanto, nós estamos num tempo de decisão. Eu penso que a única forma, portanto, não conseguiremos, na minha opinião, não conseguiremos resolver o problema enquanto não ajustarmos a escala da decisão. Porque nós, infelizmente, não orientamos a política pública e a política territorial para as regiões, portanto, nós temos uma política pública muito centralizada. Ela torna mesmo impossível soluções de diálogo com as empresas e com as comunidades que podiam ajudar na procura, digamos, deste processo de regeneração exatamente do território. E, portanto, nós não temos, eu penso que estratégico para o país neste momento é alterar a escala de decisão, portanto, e avançarmos para, digamos, capacitarmos, sejam as regiões tal como as conhecemos, sejam as próprias CIMs, portanto, as estruturas supramunicipais, tem que ter aqui alguma responsabilidade, mas não preconizo que se passem as responsabilidades sem o respectivo apoio financeiro e, portanto, e a própria responsabilização para que seja possível atuar, não é? Mas, portanto, nós neste momento eu penso que só por aí, porque os modelos que temos tentado fazer são sempre de curto prazo, inconsistentes, não são apoiados, não há incentivos. Portanto, ainda agora temos o plano de paisagem que foi, digamos, conceptualmente, penso que foi muito inteligente, portanto, exatamente para tentar promover pilotos à escala da paisagem que mostrassem como é que é possível a transformação da paisagem, não é? Em diferentes territórios do país. A verdade é que esse exercício começou a ser feito, mas nunca, portanto, não foi dada continuidade, não há apoio financeiro, estou a falar das AIGPs, dos PRGPs, portanto, isto assim não dá também, portanto, nós precisamos de um pacto para a floresta e para o território, eu já o tentei, já o disse, portanto, e esse pacto de facto é urgente, mas enfim, agora temos, por exemplo, agora provavelmente a prioridade são as eleições autárquicas, a seguir a prioridade são as eleições presidenciais e muito rapidamente estaremos novamente num período de verão mais favorável a enfrentarmos novamente este problema, não? Sendo que, penso que toda a gente já percebeu hoje, que os incêndios o risco de incêndio não está associado ao verão hoje, não é? Está associado ao território, às condições do território, à fragilidade e ao abandono do território e não exatamente, portanto, não é uma questão sazonal, é uma questão estrutural. Isso é o que torna tudo ainda mais desafiante, não é, professora? Sim, sim. Tentando fechar, eu pedia-lhe que nos deixasse aqui um bom exemplo, aquilo que considera ser um exemplo bem-sucedido de uma área de conservação ou de restauro, um exemplo nacional ou internacional, que nos possa inspirar para poder transpor aqui para a nossa realidade. Há inúmeros exemplos e, por acaso, eu julgo que vale a pena olharmos com atenção para o que está a acontecer no nosso arquipélago dos Açores e também na Madeira, mas nos Açores em particular, as ilhas dos Açores, das Flores, do Corvo, da Graciosa, São Jorge. Portanto, são ilhas que têm feito uma aposta muito consistente na sustentabilidade, portanto, têm percebido que o património natural e cultural, ou seja, o património biocultural das Ilhas dos Açores são a base da economia regional e, portanto, isso é um percurso que está a ser feito muito inteligente, muito interessante, também trazendo as questões da energia, portanto, da sustentabilidade energética, da segurança alimentar, portanto, são áreas que de enorme, eu penso que esse é um percurso que temos que acarinhar, que fomentar, eu diria, no país. Essa é uma das áreas que eu vejo com enorme satisfação e que eu penso que é muito promissora. Mas temos outros bons exemplos no contexto nacional, temos algumas das nossas
enfim, eu não, pensando propriamente em áreas, protegidas, não quero, destacar propriamente uma área protegida, mas temos exemplos em que foi possível, por exemplo, a região de Castro Verde, a região do Campo Branco, com enorme fragilidade, com enorme pressão. E agora também com as questões da água, com a perda, com a baixíssima densidade populacional, portanto, a escolha ainda assim de aderiram há 3 décadas atrás, portanto, um plano zonal, portanto, orientado para uma agricultura capaz de suportar, portanto, as chamadas aves estepárias, não é? Portanto, com muita fragilidade, mas é também um exemplo de um projeto consistente que tem conseguido, mostrar, digamos que é possível, uma solução, de desenvolvimento mais ajustada à realidade, também àquele contexto territorial, portanto agora, claro, com a pressão enorme que o Alqueva representa, portanto vejo com grande preocupação também a expansão desse, digamos, do perímetro da rega, porque de facto podemos começar a ter situações mais preocupantes, mas eu penso que isso também haverá maior prudência do que aquilo que há uns anos atrás pensava, portanto, eu vejo esse desafio nós temos também no território da Faia Brava, portanto, na região do Coa, há um projeto muitíssimo interessante de rewilding, portanto, em que estão a trazer exatamente, portanto, no fundo, os herbívoros como elementos também da paisagem, portanto, estas dinâmicas, mas estão a acontecer noutros sítios. Eu não queria destacar, há várias organizações, até pequeninas, aqui na região onde vivo, em Coimbra, há também pequenas associações até de conservação de jovens que assumiram aqui uma intervenção mais, consistente e que estão de facto a trabalhar ativamente e também vale a pena olhar para esses pequenos exemplos, como vimos também assim na sequência dos incêndios, algumas aldeias, por exemplo, na Lousã, mas noutras regiões seguramente, em que, de facto, projetos de restauro começaram há 20 ou 30 anos, em que se instalaram carvalhais junto às linhas de água, por exemplo, essas situações como a aldeia da Cerdeira, mas outros, em que essas zonas conseguiram, no fundo, foram refúgios, não é? E conseguiram resistir, de facto, à propagação dos incêndios florestais. Portanto, nós temos vários exemplos, e eu gostava de dizer isso, até porque há muitos municípios, pequenos municípios, infelizmente alguns, exatamente porque não têm essa força regional, portanto, têm poucos recursos, mas têm feito um investimento notável, portanto, na procura de soluções de resiliência. Portanto, nós temos muitos casos da resiliência que estão associados, de facto, à conservação da natureza, mas também nos sistemas agrícolas. Vale a pena, porque a agricultura, o sistema alimentar é fundamental para a conservação da natureza, não é? E a transição agroalimentar é também um desafio que temos pela frente. E também aí Portugal tem bons exemplos e, portanto, e não há só a agricultura biológica, não é? Portanto, é mesmo também os sistemas agroflorestais, a agroecologia, temos várias das nossas empresas, enfim, vou lembrar da Quinta do Seixo, por exemplo, da Sogap, um exemplo incrível, de facto, de uma em que com a biodiversidade conseguiram mostrar que com biodiversidade tem menos erosão do solo, as vinhas escapam a algumas doenças. Portanto, tudo isto, no fundo, é a ecologia a entrar na economia, devagar, não é? Na economia e na sociedade, não ao ritmo que nós gostaríamos, não é? Mas entra, portanto, empresas que aderiram à agenda da circularidade, em que a economia circular, de facto, em que tentam minimizar os custos, a perdas de matéria-prima, portanto, tentam de facto otimizar as soluções também de forma a maximizar a conservação dos recursos. Portanto, eu penso que esta agenda da sustentabilidade, que é aquela que nos serve a todos, não é? Entra e de uma forma, enfim, ao nível dos indivíduos, das comunidades, das empresas, dos departamentos públicos, com certeza também. Precisamos é de mais E urgência. é assim que tem que ser, não é? Acelerar aqui um bocadinho este caminho, não é? Este exemplo que nos deixou para terminar é um exemplo belíssimo, porque estamos a falar de uma empresa que é praticamente líder no mercado, no seu setor, e, portanto, a prova de que, mesmo estando no mercado, numa lógica de competitividade, não é? Absolutamente. Se consegue fazer um trabalho incrível, como disse, e muito meritório, um trabalho que eu conheço bem também, vou acompanhando, e que prova que é possível
possível, com interesse e com conhecimento, poder fazer um percurso diferente e um percurso de regeneração, Disse não é? bem, exato, disse bem com conhecimento, exatamente, isso é que é aqui Que é também preciso uma questão. e é a pedra de toque tudo isto, não é? Porque nada disto se faz sem muito conhecimento e, de facto, esta transição é exigente Sim, em sim, conhecimento. Professora Helena Freitas, foi um gosto conversar consigo. Ficávamos aqui obrigada. mais umas horas, seguramente, porque tínhamos aqui muito pano para mangas, mas não Muito vai ser obrigada, possível. gostei imenso. Agradecer-lhe mais uma vez a sua partilha e a sua reflexão, foi mesmo um gosto ouvi-la. O Sustentável fica por aqui. Já sabe que pode continuar a acompanhar a atualidade em sustentabilidade, em revistasustentável.pt, na nossa newsletter, na app ou numa banca perto de si. Até ao próximo episódio.